Bom dia, bom dia, bom dia, time. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? 100%. Vou colocar meu cafezinho aqui. Já tá feito. Hoje eu não arrisquei fazer na cafeteira italiana não, porque não vem dando certo, né? E aí cada vez que eu tento fazer lá, eu perco um, um pouco de café. Então eu vou ter que aprender a fazer café primeiro, fazer com café mais barato. Depois que eu aprender a fazer, aí eu Aí eu faço com os meus cafés. Obrigado, Leonardo. Saiu do lugar. O que é? Foi passear, perdeu o lugar. Galera, hoje a gente vai falar sobre o treinamento que eu fiz lá com os pais da escola. É, o método que eu utilizei, que eu meio que criei. Não digo que criei porque eu vi um vídeo de uma mulher explicando mais ou menos como deveria ser feito, né? Mas ela explicou de uma forma muito complexa, né? E eu adaptei, né? Eu adaptei. Então eu não criei, eu adaptei. Porque eu gosto que as coisas sejam simplificadas. Deixa eu dar uma boladinha no café. Não, não sei ainda onde está minha xícara, então tô tomando nessa xícara que já estava aqui no Airbnb. E para você que não assistiu os vídeos anteriores, a gente está no Airbnb por 15 dias. É, até o dia 10 do 5 a gente vai estar por aqui. Pensa num Airbnb gostoso, aconchegante, que tem tudo praticamente, né? Bem gostoso aqui mesmo. É, e o método que eu criei, o método que eu desenhei assim para que ficasse fácil para mim entender, é o método IP, que é IPH. IPH. O que tem a ver esse método? Esse método ele é para iniciar palestras, iniciar treinamentos. Mas antes de eu explicar o porquê, né? Eu vou explicar do porquê eu tive que dar essa palestra. A coordenadora chegou para mim no dia e falou: ó, hoje tem o treinamento dos pais e você vai falar, você vai palestrar. E o fato de eu palestrar não é tanto problema, porque eu já fiz isso outras vezes e eu sei que eu vou ficar com frio na barriga. E isso daí é tipo, é meio que tranquilo. É e não é tranquilo pra mim, mas é mais tranquilo. Mas o que me deixou mais assim agoniado foi que ela falou que eu teria que iniciar a palestra. Teria que iniciar a palestra. Eu não sei se tá dando pra ver eu aí. Então eu vou mudar de local. Parece que tá meio escuro lá. Deixa eu mudar aqui. E a gente vai conversar de pé. Deixa eu ver se tá pegando. Espero que esteja pegando. É... Deixa eu ver aqui mais ou menos a altura aqui. Acho que já tá pegando. Eu não gosto de fazer corte no vídeo, então eu já prefiro tá pegando sim. É... Então, o que aconteceu? Ela falou que eu teria que começar o treinamento. E o começar o treinamento é o que me deixou nervoso, porque eu nunca tinha começado uma palestra. Já tinha, na verdade, mentira. Já tinha começado, só que era na época dos colchões ainda, ou seja, foi a minha primeira palestra, não lembro como que foi. Então, pra mim, eu queria fazer direito agora, eu queria fazer certo. E pra mim fazer certo, eu precisaria de um método. Eu gosto de que as coisas tenham um método. Pra mim ter um direcionamento. Na minha cabeça fica mais fácil de entender. E por ser mais fácil de entender, né? Com métodos eu sei em cada momento onde eu estou.
E tanto é que dessa forma as pessoas até conseguem compreender melhor. Eu lembro que quando eu comecei a estudar copy, quando eu comecei a estudar storytelling, é, eu aprendi dessa forma. Eu aprendi que as coisas elas se conectam em forma de histórias. Por que que os nossos ancestrais eles contavam muitas histórias em volta das fogueiras, né? Porque as pessoas sentavam ali e elas conseguiam se conectar. Tipo, eu saí da caverna e eu fui, matei um leão, matei uma onça, não sei o quê. E aí, dessa forma, as pessoas conseguiam compreender o que estava acontecendo, né? Porque já ouviram outras histórias é, de outros, né, de outras pessoas ali da aldeia, e enfim, já era uma coisa comum, né? E sabia o que que era um perigo e tal, e aquilo ali traz emoção. Enfim, cada coisa traz um estilo, traz uma emoção pra gente, pro ser humano. E isso é normal, já vem já de anos e anos e anos e mil anos esse estilo de comunicação, que é em forma de história. E aí, eu falei assim, eu preciso contar histórias. Contar histórias é o meu jeito de conectar com as pessoas. Então eu falei assim, mas eu não posso chegar contando uma história. Eu tenho que começar com alguma coisa, tipo um boa noite e fazer o que mais, né? O que mais? Então eu comecei com esse método, que é o IP, IPH, interação, I de interação, P de promessa, né? Com quem já assistiu aqui já estudou alguma vez sobre copy, sabe que no meio da copy tem que ter a promessa, né? A promessa é o quê? O que a gente veio fazer aqui? O que você vai me oferecer, né? Qual que é o benefício de eu estar aqui te dando atenção? Então a promessa, ela tem que ser forte, porque se a promessa for fraca, a pessoa já pula fora ali mesmo, né? E eu, eu quero sair lá pra fora. O Léo tá querendo sair lá pra fora também, mas tá molhado, então não vou deixar ele sair hoje não. É, então, eu precisava colocar uma interação, promessa e ação e história. A interação que eu decidi criar, como eu decidi criar, eu acho que eu vou lá fora que eu não tô conseguindo me concentrar. Deixa eu abrir aqui, vai dar um trabalho, vai. Deixa eu passar a minha caneca de café aqui. Não, Leonardo, você não vai. Fora, fica aí. É, tá fresquinho aqui fora, tá muito bom, tá bem gostoso. Vou pegar minha cafeteira também. Enfim, né? A gente vai se adaptando ao local. Olha só que bonito. Que tal o dia? Fechar aqui pro Léo não sair. O Léo, o Léo ele é de boa, mas a gatinha que nós tem, ela churupita. Eu que dei esse nome, não tinha nome, daí foi passando, passando. Galera, ignora aí o cenário com roupas e tudo mais, foca no, no que eu tenho para passar de conteúdo. Então, interação. Eu decidi fazer assim, interação onde as pessoas teriam que se conectar comigo. Primeiro elas se conectam para depois, a partir do momento que elas estão conectadas comigo, né, já estão na mesma linha de pensamento, aí fica mais fácil de você passar a sua história, a sua verdade. Então eu cheguei falando, boa noite, meu nome é Erison, e antes da gente começar, eu gostaria de saber aqui quem de vocês já viram eu no portão atendendo, recebendo o filho de vocês lá na escola. Levanta a mão, mas automaticamente eu já levantei a mão, né? Eu já fui fazendo assim. Isso demonstra que era para eles fazer algum movimento. E aí eu fiz isso, já puxando a fila, né? Isso meio que você já puxa a fila. E as pessoas já, todo mundo ali no lá na palestra, lá no treinamento, levantou a mão. Eu falei assim, e agora
quem de vocês aqui já me viu palestrando? E aí eu baixei a mão, porque eu não queria que ninguém tivesse visto, porque eu de fato nunca palestrei, né? Pelo menos para eles. As meus treinamentos já foi já para professores, mas para os pais ainda não. E aí ninguém levantou a mão, de fato. E por eles não terem levantado a mão, aí eu falei assim, é por isso que a gente tá aqui então. Então vocês já vão desculpando o meu nervosismo, porque não é uma coisa corriqueira, não é uma coisa que eu faço todos os dias, né? Então, dar treinamentos não é uma coisa que é do meu dia a dia e eu tenho um pouco de nervosismo. E fui já para o próximo passo, que era o quê? Na minha cabeça já estava definido que depois de eu ter feito a interação, seria a promessa. E o que que a gente veio fazer aqui hoje? Né? O que que a gente veio fazer aqui hoje? A gente veio falar sobre o programa socioemocional Líder em Mim, que é trabalhado dentro da escola, com os professores, mas isso tem que ser passado para os pais também, para os pais ajudarem nós a fazer um bom trabalho, né? Para que isso seja transbordado, esse conhecimento para fora da escola, junto com os pais, para a gente conseguir falar a mesma linguagem, né? Deixa eu mudar o ângulo da câmera de novo. E, enfim. E aí, eu passei a promessa, né? Claro que com mais profundidade. E depois a gente foi para a história. Mas antes de antes eu quero explicar para vocês, né, o porquê de eu ter esse nervosismo, porque na minha época de escola, né, aí a história, quando você vai contar uma história, você tem que ter um começo, meio e fim. Então você começa, né, eu sempre gosto de explicar assim para quando eu tô passando algum treinamento sobre o meu conteúdo, né? A história ela começa tipo aqui nessa linha, né? Tava tudo normal, aí começa a dar ruim, depois piora, depois vem alguma coisa que acontece que você sobe, né? E tudo dá certo na sua vida. Então eu comecei, na minha infância, tal, eu estudava na escola pública e tal, e não tinha um ensino de qualidade, eu não tinha esse programa socioemocional na minha vida, ou seja, eu caí um nível, eu não tinha isso. Então, ou seja, eu não ficou mais igual o conteúdo, né? Porque os filhos dessas pessoas têm esse conteúdo na escola. E por eu não ter esse conteúdo, eu tô resumindo aqui para vocês conseguirem compreender. Por eu não ter esse tipo de conteúdo, eu não conseguia, eu preferia tirar zero nas matérias, porque eu não conseguia falar frente às pessoas, eu sofria bullying, tal. Enfim, fui mais um passo abaixo, porque eu não conseguia me desenvolver como pessoa por conta de eu ter vergonha, eu não conseguir trabalhar as minhas emoções, isso não ser trabalhado, as professoras com salas lotadas, em sala cheias de crianças, né, o foco delas não era um a um ali, era conseguir dar o conteúdo, elas não conseguiam ficar focando no indivíduo, né, para ajudar. Diferente da nossa escola, que tem o programa socioemocional, que tem poucas crianças, então o professor consegue olhar o aluno ali com mais individualidade para ver as dificuldades de cada um. E o programa socioemocional trabalha isso e tal, enfim. E aí, por eu não conseguir ter trabalhado isso, chegou na minha fase adulta e eu fui jogado praticamente para palestrar, sem ter conhecimento nenhum, né? Eu só tinha conhecimento sobre o colchão, mas eu não tinha conhecimento sobre palestra, eu não, enfim, eu era bloqueado. Mas eu fui obrigado, meio que obrigado, por conta do trabalho, a pessoa da RH falou que eu era obrigado a falar lá na palestra, enfim. Com muito custo, fui meio que obrigado a ter que palestrar e desbloquear isso daí. Mas que não foi fácil para mim e que ainda não é, né?
E aí as pessoas viram que de fato não estava sendo fácil, que no começo do treinamento, assim, a hora que eu comecei a falar, eu estava nervoso. Mas aí conforme eu fui contando a minha história, que a minha história é a minha verdade, é a minha versão, e fui eu que vivi aquilo, então fica mais fácil eu falar. Então daí eu fui soltando, né, conforme foi discorrendo ali o treinamento. E aí, no final das contas, as pessoas aplaudiram, depois teve bastante feedback positivo depois do treinamento. E eu percebi que as coisas elas são mais simples do que parece, né? A gente é que dificulta, a gente que coloca uma coisa na mente que na verdade nem existe, né? E criar métodos eu acho que é a melhor forma. Tanto é que naquela semana que passou agora, tinha que tinha que fazer uma criança lá, fazer um vídeo, né? A gente tinha que gravar um vídeo com uma criança, que é um vídeo que seria passado pro mundo inteiro, né? Vai ser um vídeo enviado lá do programa Líder em Mim. E aí, tanto é que no vídeo eu tive que até colocar a legenda em inglês. E a criança veio tentar falar assim algumas coisas do projeto que ela criou, ela não conseguia discorrer. E aí a coordenadora veio tentar ajudar, que a coordenadora ela tem um conhecimento muito mais abrangente que o meu no sentido de educação. Mas quando se trata de gravar um conteúdo, ser simples, ou seja, copy, storytelling, eu estou com um conhecimento mais avançado que o dela. E aí ela escreveu um textão gigante lá, queria que a criança decorasse. Eu falei, eu não vai conseguir fazer isso aqui não. E aí a menina leu, depois escreveu num flipchart, depois de ter escrito no papel. Eu falei, ela não vai conseguir decorar, não vai, assim não vai. Ou seja, aquela forma de educação não vai para frente, que é a forma tradicional que a gente aprendeu, que é ler e decorar, e não funciona, não funciona. A gente precisa compreender as coisas. A partir do momento que a gente compreende, a gente consegue explicar melhor, né? Daí a gente explica do nosso jeito. Então daí eu catei aquele textão que ela escreveu, eu falei assim, ó, a gente vai dividir por método. Igual eu fiz no método IP, que é o interação, promessa e história. Agora a gente vai dividir. Aqui é a apresentação, então a gente vai definir como A. O que é a apresentação? As maritaca. Apresentação é você falar seu nome, sua idade, qual que é a sua turma, né? Você faz parte do projeto Líder em Mim, Mirim, né? Depois a gente vai eu não lembro se era promessa, enfim. E aí eu defini por letras para ela, era mais fácil. E mesmo assim, depois de ela ter treinado bastante, isso já ajudou ela a dar uma clareada na mente. Deixa eu pegar um pouquinho mais de café aqui. Mas já ajudou ela a conseguir entender melhor o que ela estava fazendo ali para poder falar para mim em frente às câmeras. Já começou a sair uns vídeos melhor, mas ela estava sentada na cadeira. Daí eu falei assim: vamos gerar movimento? O movimento ele gera energia. E a energia traz, né, consigo uma ação. Então vamos gerar uma energia? Quero mandar a câmera de novo. Porque agora eu sou assim, né? Agora se eu quero, eu faço. Então vamos mudar mais uma vez a câmera. Nossa, aqui ficou bonito, hein? Cadê minha xícara? Ah, tá ali. Então a gente vai começar a fazer em movimento isso daí. E ela já tinha conseguido mais ou menos já a ter uma linha de raciocínio, uma linha de pensamento. Daí eu falei assim, agora a gente vai usar esse corredor, você vai vindo devagar falando comigo. Assim, nessa velocidade. E a gente vai usar esse corredor para você ir falando. E foi assim, pum, de primeira. De primeira. Só ela acertou de primeira. Ela só errou a última frase e a gente decidiu fazer de novo. E aí, na segunda vez, eu percebi que eu cometi um erro. Eu cometi um erro. A primeira vez, eu tava sorrindo, gravando ela, fazendo assim, tipo, colocando movimentos de afirmação, sorrindo e balançando a cabeça que sim, que ela tava acertando.
E ela vinha falando. A segunda vez a gente foi fazer, eu já fiquei mais sério e não fazia movimentos nenhum de afirmação nem sorriso. E aí ela se fechou, a criança se fechou também. Mas isso eu fui perceber depois. Aí na terceira vez, falei, vamos fazer mais uma vez, porque eu não gostei dessa segunda vez. Daí ela topou fazer mais uma vez, né? Uma criança muito pra frente, muito inteligente. E ela topou. Aí eu falei assim, agora eu tenho que voltar a fazer o que eu fiz na primeira vez, que era sorriso, afirmação, que ela tava acertando, pra ela se soltar de novo. E aí, mais uma vez, ela acertou de novo, né? Ou seja, até quem tá gravando, o jeito de conduzir a câmera, por trás da câmera, você vai fazer com que a pessoa se sinta mais leve, mais solta ou não. Então, foi assim, um aprendizado gigante essa semana para mim, tanto no sentido de palestra, quanto no sentido de gravar conteúdo com crianças, né? Cada vez é um mistério gravar com cada criança é diferente. Cada criança tem o seu jeito, mas eu percebi que criar métodos é mais fácil deles entender, como é para mim também, né? Se ficar escrevendo textão, fazendo eles decorar, primeiro que vai ficar engessado, e segundo que eles não vão conseguir ser espontâneo, né? Não vai conseguir falar do coração deles, e eu precisava que esse vídeo fosse do coração. No final das contas, deu tudo certo. Tudo certo. Enfim, se você um dia tem interesse em dar uma palestra ou criar algum treinamento, entenda que ele tem que ter um começo, meio e fim. Ele tem que ter uma promessa forte, tá? O começo, o começo é uma apresentação, né? Colocar quem você é, as suas qualidades, o porquê que as pessoas devem te escutar, né? Por que você é autoridade no assunto. Isso tudo faz parte de uma apresentação. O meio, o meio é uma história. Coloque uma história para conectar mais fácil com as pessoas, né? Trazendo a sua autoridade à tona, mas que você não pode ser discrepante a distância de onde você começou, né? Para as pessoas entenderem, nossa, ele começou de tal lugar, então se ele começou de lá, eu também consigo, né? Que era mais ou menos o que eu queria passar. Assim, para mim estar na frente das pessoas não foi tão simples assim quanto as pessoas estão vendo eu falar. E foi mais difícil, que eu tinha vergonha, eu não conseguia falar frente às pessoas na escola, eu preferia tirar zero, né, do que ter que fazer uma apresentação de trabalho. Isso tudo mostra as minhas vulnerabilidades. Mostrar minhas vulnerabilidades me aproxima do meu público, muitas das vezes, né? Claro que vai depender, tudo vai depender do público, tudo vai depender de qual o intuito do treinamento, né? Qual que é, se você quer passar essa vulnerabilidade, tudo vai depender do sentido que vai a conversa. Vai rodar a conversa, vai rodar o treinamento, o que você quer transmitir. Enfim. E aí depois vem a conclusão, que é o fim. No final de tudo, se você vai fazer um pitch de vendas, se você vai vender alguma coisa, né? Ou se você não vai, só concluir e agradecer as pessoas. Mas se você vai vender alguma coisa, é o momento depois da história de você fazer um pitch, né? E aí você faz uma ancoragem. Isso tudo eu tô falando. Se você tem interesse um dia em construir algum treinamento, mesmo que seja online, ele tem que ter mais ou menos essa linha de raciocínio. E aí você vai procurar mais ou menos tudo que eu tô falando individualmente no YouTube, no Google, no Instagram, no TikTok. E esses termos que eu estou usando com vocês, vocês vão procurar. Mas você entendendo storytelling, você sabendo fazer um bom storytelling, você já vai facilitar muito a sua comunicação. Toda vez que eu vou dar um treinamento para algum dos meus alunos, né, eu uso storytelling. E aí toda vez que eu peço um feedback, eles falam, cara, você tem uma forma muito simples de explicar. Por quê? Eu uso storytelling a todo momento. Storytelling é história. História bem contada, história com começo, meio e fim. E eu costumo usar histórias da minha vivência. Ou da vivência da pessoa, se eu conheço um pouco da história dela. E eu construo a história com ela ali, naquele momento. Eu vou explicando em
qual que é cada momento que está acontecendo, para conseguir compreender. E isso facilita a compreensão. Facilitando a compreensão, você facilita a comunicação. Facilitando a comunicação, você cria uma conexão. E é isso. É isso. Vou terminar de tomar meu café aqui. Me arrumar. Me arrumar ainda não, né? Porque ainda tá cedo. Agora é 7 horas e 5 minutos. E eu só vou entrar 8h45 no trabalho. E eu pretendo ir começar a trabalhar de a pé agora. Trabalhando, morando perto do trabalho, sabe? Muito bom. Muito bom. Não preciso pegar trânsito, me estressar no trânsito. Isso faz parte da estratégia que a gente definiu pra nós. Quando a gente falou que ia vender o apartamento. Isso faz parte. Que é o quê? Menos estresse, mais saúde mental, né? Paz. É isso que a gente busca. É isso. Tô vendo esse canteirinho aqui, ó, com gramas, com folhas. E eu tô pensando em fazer algo do tipo. Lá no fundo da casa que a gente vai morar definitivo, sabe? Isso traz um aconchego pra casa. Eu gosto disso. Olha quando chove, como é que fica bonito. Fica muito bonito, né? É isso. Tamo junto, falou, valeu.